O risco de queimadas pelo Brasil só aumenta, isso porque a previsão é de que o tempo continue muito quente e muito seco. Marco Antônio Mendes está aqui com a gente para explicar a tendência para os próximos dias. E eu já sei, né? Alerta total para as queimadas, Marco. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você que acompanha a gente também. Pois é, o cenário meteorológico em relação a essa questão das queimadas não é dos melhores. Essa estiagem vai se prolongar ainda por muitas semanas pela frente. Historicamente, os meses de agosto e setembro registram o pico das queimadas pelo país. Isso porque a gente está no auge do período seco. Em muitas regiões, as chuvas pararam há meses. O solo já não tem mais nenhuma umidade e o calor, então, só tende a aumentar. Vamos dar uma olhada no mapa de risco de incêndio. Veja que grande parte do país está nessa tonalidade aqui vermelha, Isso aqui significa que as condições para a propagação de novas queimadas é muito alta. A Defesa Civil recomenda que a população não coloque fogo em áreas de vegetação seca, que não jogue bitucas de cigarro em beiras de rodovia e também nem tente fazer limpeza de área rural usando técnicas de fogo. E essa situação aqui tende a piorar ainda mais. Isso porque um novo bloqueio na atmosfera está se formando, está ganhando força. E veja, esse bloqueio funciona como se fosse uma enorme bolha de calor. É uma área de alta pressão que segura esse ar quente e dificulta a chegada de frentes frias e também a formação de nuvens de chuva. Ou seja, de uma onda de frio que a gente acabou de sair, a gente vai entrar de novo numa onda de calor. E veja que dessa vez, praticamente, todo o país vai sentir o aumento dessas temperaturas. Áreas em laranja e em vermelho no mapa, os termômetros devem subir de 2,5 graus a 5 graus acima do normal para essa época do ano. E aí, só alguns exemplos do que vem por aí. Áreas do sudeste, centro-oeste, norte do país, os termômetros podem passar dos 40 graus. A cidade de São Paulo deve ter calor de 34 a 36 graus, o Rio de Janeiro ficando nos 39 e até Curitiba, a capital mais fria do país, vai sentir também termômetros entre 30 a 32 graus. E, oficialmente, essa onda de calor começa na semana que vem, mas, Márcio Gomes, já nesse fim de semana a gente já vai começar a sentir essa disparada das temperaturas. Que horror, né? A gente vai sair de agosto e vai para janeiro, vai para fevereiro direto, isso. Só que sem a chuva, Porque no verão chove. É temperatura de verão. Pois é, basicamente isso que a gente vai ter nesse fim de semana. Nem parece que no fim de semana passado estava todo mundo de casaco, cobertor. A gente vai curtir praia, cachoeira, piscina. Quem quiser, o fim de semana vai estar para aproveitar. Tanto sábado quanto domingo vão ser de tempo bem estável. Muito sol, muito calor e isso em praticamente todo o país. Até a região sul vai sentir esse aumento das temperaturas. A exceção nesse fim de semana vai ser Florianópolis, onde a máxima não sobe muito amanhã, fica aqui na casa dos 23 graus. Isso porque a capital catarinense deve ter muitas nuvens ao longo do dia. Mas tanto Porto Alegre quanto Curitiba devem ter uma tarde de sábado bem quente, entre 26 e 28 graus. E em Porto Alegre, há possibilidade de chover à noite. Vamos ver a previsão de máxima para outras capitais? Em Belo Horizonte e também em Brasília, a máxima pode chegar aos 30 graus. Campo Grande, chance de ter máxima de 37 e Cuiabá, aqui chegando aos 40 graus. Na região norte, o calor pode ir de 31 graus em Boa Vista a 36 em Manaus e até 38 em Porto Velho. Já no nordeste, 28 em João Pessoa, 32 em Fortaleza e 37 em Teresina. Agora, São Paulo, que nessa semana teve a manhã mais fria do ano, vai sentir as temperaturas dispararem dos 15 graus amanhã de manhã para os 30 graus durante a tarde. No Rio de Janeiro, ainda mais quente, a máxima podendo bater os 33 graus. Chance de chuva amanhã, só nessas áreas que estão em azul aqui no mapa, mas a chuva mais forte ela deve cair principalmente no litoral do Nordeste, principalmente entre Aracaju, Salvador. Agora, no Recife e também em Natal, as pancadas elas devem ser um pouco mais isoladas. No Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical vai ajudar na formação de uma nova frente fria. E isso, então, vai aumentar as condições de temporais, basicamente, da metade sul do Rio Grande do Sul. Só que os volumes não devem ser tão altos. No domingo, essa frente fria, então, avança para Santa Catarina, mas também com uma chuva basicamente fraca.
Agora, por causa desse ciclone que vai se deslocando pelo mar, o sábado também pode ter muita ventania em todas essas regiões. No litoral gaúcho, as rajadas podem chegar dos 70 aos 90 quilômetros por hora. Márcio, é basicamente aquela chuvarada toda que a gente viu lá em Buenos Aires com a nossa repórter Luciana Tadeu, porque o ciclone está se formando justamente na região do Rio da Prata. E aí vai avançando para o Rio Grande do Sul, só que quando chega no Brasil, perde um pouquinho a força. Luciana Tadeu, nossa repórter que estava lá em Buenos Aires, debaixo de um toró e foi brava, continuou, passou toda a informação sobre a Venezuela. Agora, se a gente faz um balanço desse mês de agosto, é aquele mês de gangorra, né? Altos e baixos, e impressionantes altos e baixos. Pois é, a gente foi um mês de extremos, né? A gente tanto usou casaco extremamente pesado, como a gente ligou o ar-condicionado no máximo lá, porque a situação foi realmente de extremos. E, gente, por ser, então, ainda inverno, agosto costuma ter as temperaturas um pouquinho mais amenas. Só que nesse mês a gente teve variações de uma ponta a outra. Veja, a menor temperatura foi de menos 6,5 graus na Serra de Santa Catarina, na cidade de Urupema, inclusive com direito a neve e tudo. A maior foi de 42,2 graus em Cuiabá, com a umidade relativa do ar parecendo deserto. E aí, você deve estar querendo saber como é que deve se comportar o mês de setembro, né? Bom, pela característica climatológica, setembro costuma marcar, então, o começo da primavera, o fim, de fato, do inverno, né? Isso aí significa, então, que as chuvas vão retornando ao centro do país, as massas de ar frio já nem atuam mais com tanta força e as temperaturas, então, elas vão subindo, vão aumentando gradualmente. Só que essa aqui são as características em condições normais. Por quê? O que vai acontecer então? Ultimamente, o nosso clima está assim, uma certa bagunça, né? Então vamos ver como é que setembro vai ter em relação à questão das chuvas, porque essa aqui, veja, é o mapa da previsão de chuvas que elas devem continuar abaixo da média em praticamente todo o país. A situação acaba se agravando ainda mais nessas áreas que estão em tons de laranja no mapa, basicamente Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também o leste da Amazônia, entre Amazonas, Roraima, Pará também. Agora, vamos dar uma olhada na questão das temperaturas, porque a menor quantidade de chuva também vem acompanhada pelas altas temperaturas. Os modelos meteorológicos mostram calor acima do normal também em praticamente todo o país. Só ficam dentro da média essas áreas aqui, ó, que a gente vê em branco no mapa. Ou seja, essas condições, Márcio, acabam dando ainda mais combustível para o momento que a gente está passando aí de estiagem, inclusive de queimadas, fumaça se espalhando por tudo quanto é. A gente vai ver um mês de setembro ainda um pouco difícil do ponto de vista meteorológico. Vamos ter que esperar outubro para ver como é que ele vai se comportar. Eu achei que você ia falar, vamos esperar janeiro, fevereiro. Talvez, né? Quando tudo, as chuvas retornarem de fato. Talvez a situação melhore só até lá, mas vamos acompanhando dia após dia. Muito bom. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Uma boa noite.